Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai ouvir essa mensagem, mas eu sei que vai chegar a hora certa pro teu coração. Eu quero deixar uma palavra aqui bem rápida, bem breve, que o Senhor ministrou no meu coração e eu preciso compartilhar contigo, porque eu creio que também vai falar o seu coração. Se encontra lá em Romanos 8, a partir do 31, fala mais que vencedores, que diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou para todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que nos justifica. Quem é que condenará? Pois Cristo, que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita Deus, também intercede por nós. Essa passagem ela é muito bonita, eu gosto dela porque eu quero frisar na parte que quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. Por vezes estamos tão preocupados com o que o homem acha, com o que o homem pensa. E eu já tive muita mania de ficar me justificando para as pessoas. E por vezes as pessoas não vão entender. Não vão entender. E além de não entender, por vezes não fazem nem questão de entender, né? Questionam o momento que você está fazendo ali, por vezes por curiosidade, né? Não por uma empatia em si. E o Espírito Santo, eu comecei a aprender a me silenciar, a não ficar me justificando muito. Primeiro, porque Deus sabe de todas as coisas. Por vezes o Espírito Santo ele vai nos dar uma direção de fazer algumas coisas que para o homem não vai fazer sentido. O homem não vai entender. Mas quando a gente está na direção do Espírito Santo, é totalmente diferente. Aquela mulher de fluxo de sangue, quando ela colocou no coração dela que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, na pontinha, ela seria curada, e ela saiu ali determinada. De repente, se ela fosse conversar com uma amiga, se ela fosse conversar com um parente, a pessoa ia falar assim: nossa, que loucura, tá louca, você nem pode ficar no meio das pessoas. Como que você vai tocar na aula do mestre? Você não pode estar no meio da multidão, você precisa estar fora da multidão, porque você nesse período, né, de hemorragia, ela era considerada como impura no período menstrual. Então aquela mulher não poderia. Então, se ela fosse compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dela, ela não teria ido receber a cura. Aquela mulher sulamita também, quando seu filho morreu, que ela pegou o defunto, colocou lá no quarto do profeta. E quando o marido perguntou: vai tudo bem? Porque ela iria até o profeta e não era a época. Ela falou assim: vai tudo bem. E às vezes o vai tudo bem é mais fácil falar. É mais simples, porque nem todo mundo tá na visão. Se aquela mulher fosse explicar porque o filho morreu, tava lá no quarto, aquele marido talvez entraria em desespero, não entenderia o propósito que ela iria ao homem de Deus, a quem poderia dar a solução para que ela tava passando. Então, por vezes, você precisa... Por vezes não, meu irmão. Você precisa priorizar a voz de Deus. Você precisa priorizar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, que às vezes você acha que é coisa da sua cabeça e não é. O Espírito Santo tá te dando a direção e você tá indo por conselhos de segundos. Conselho, por vezes, de pessoas ímpio, que está fora da visão, que está fora da promessa. A palavra fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Cuidado aonde você tem buscado os conselhos, porque pode ser a tua ruína. Aprenda a ouvir tão somente a voz do Senhor, que eu tô toda arrepiada. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a calar as multidões. Se Deus já te deu um comando, se Deus já colocou no seu coração o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, obedeça. Ainda que para as outras pessoas não faça sentido, meu irmão. E quer saber de uma coisa? Não importa o que as outras pessoas vão achar. Porque quem vai viver, quem tá vivendo a situação é você. Não é os outros, não. Então, aprenda a ser fiel e obediente à voz de Deus. Aprenda a ser fiel e obediente aos pequenos comandos. Aprenda a buscar a direção de Deus quando você não souber o que fazer. Entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus 5. E o Pai que está em oculto te ouve e te recompensa. É na oração que você desabafa. É na oração que você fala para Deus, que você abre a tua alma. É na oração que o Espírito Santo te dá uma direção, te dá uma paz. Quando você estiver sem saber o que fazer, angustiado, triste, confuso, confusa, vai pro quarto, vai pro secreto. Fecha a porta. Você vai ver a paz, a tranquilidade, que é buscar o conselho no lugar certo. É diferente, meu irmão. Então comece a silenciar todas as vozes. Comece a silenciar as vozes de quem não está na mesma visão que você. As vozes de quem não está dentro do propósito. Comece a calar as multidões, as vozes das multidões. E é isso que eu falo pra você. Escute a voz de Deus. E para de ficar tentando se justificar. Não, meu irmão, quem te justifica é Deus. É Ele, só Ele. Sabe? É cansativo demais. Você tem que ficar explicando. E as pessoas às vezes não tá nem aí, na verdade. Não tá nem aí, só quer curiar. Só quer saber de fato ali, sabe? Então tenha cuidado. Tenha cuidado.
Entenda que quem te justifica é Deus. Quando você está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de uma direção, só siga. Deixa falar o que quiser falar. Deixa. Porque quem não está no propósito, quem está na visão, não vai entender, vai criticar. Talvez vai achar que você está errado, que não, você não deveria fazer isso. Mas prioriza a voz de Deus, porque é ela que te guia para o lugar certo. E eu costumo falar que quando um sinal de que é Deus falando, é quando você tem paz. Naquela decisão que você tomou, naquilo que você fez, sabe? Aquela direção. E quando o Espírito Santo fala, não, não vá, pode ir, não, não saia, fique. Aí te dá aquela paz, aquela tranquilidade. E as vozes, não, você deveria fazer isso, não sei o quê. Ó, fica quieto, entendeu? Que Deus te abençoe, te dê um bom dia. Que o Senhor te livre, te guarde, né? E que o Senhor possa te surpreender o seu coração nesse dia. Deus te abençoe.